Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus, vocês que creem, porque os que não creem, não adianta a gente falar seja abençoado, porque não vão ser abençoados, porque abençoados são os que creem, são os que acreditam, são os que colocam em prática aquilo que creem. Às vezes a pessoa frequenta uma igreja, uma denominação, inclusive Igreja Universal, frequenta a igreja, é fiel na igreja, mas não é obediente à palavra de Deus. E ela pensa que ela crê também, porque ela se envolve com outras pessoas que creem e obedecem. E aí ela tem a sensação de que tem os mesmos direitos dos seus irmãos que praticam, que obedecem à palavra de Deus. Mas o fato é que esse tipo de pessoa, não deixa de ser igual aos ímpios, aos incrédulos. Porque o que a faz, ou o que os fazem diferentes daqueles que não creem na palavra de Deus? O que os fazem diferente dos ímpios? Nada. Porque a pessoa pensa, acredita, bom, eu creio em Jesus, mas não obedece à palavra de Jesus, ela pensa que ela é diferente dos que não creem em Jesus. É a mesma coisa. Mesma coisa. Você está me ouvindo nesse momento? Minha amiga, meu amigo. Você vai na igreja. Você diz que crê em Jesus. Você é fiel até na igreja. Só que você não obedece à palavra de Jesus. E qual é a diferença entre você e os ímpios? Nenhuma. Qual a diferença? Então, as promessas de Deus são para os que creem. É por isso que muitas pessoas estão na igreja há muitos anos, e têm a bênção, elas conhecem a bênção, conhecem as promessas, mas ficam chupando o dedo. Ficam chupando o dedo porque não participam das promessas, não tomam posse das promessas. E aí ficam perguntando a si mesmo, mas aonde é que eu errei? O que é que eu fiz de errado? O que é que eu pequei? Ficam procurando a razão do fracasso. Mas aí está o fracasso. Não obedece. Não obedece a palavra de Deus. Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E a pessoa ouve, mas não obedece, não adianta nada. Então, minha amiga, meu amigo, você que é crente, você que é evangélico, você que é de uma denominação, seja lá qual for, mas não obedece à palavra de Deus, qual é a diferença entre você e os ímpios que zoam, que zombam da nossa fé? Nenhuma. Talvez você seja temente a Deus, você tem temor a Deus, mas você não obedece a palavra dele. O que adianta esse temor? Esse temor não existe na realidade. Porque na prática, minha amiga, meu amigo, na prática, creem os que obedecem. Não creem os que não obedecem. Então, você verifica que Abraão, como o nosso pai na fé, Abraão é o referencial de Deus aqui na terra.
Ele é porque na fé de Abraão a gente conquista. Abraão obedeceu. A obediência dele é que mostrou a sua fé. Não adiantava nada se ele cresce em Deus e não obedecesse. Lembra que Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quer dizer, me obedecem. Aí está a diferença dos que creem e dos que não creem. E eu faço questão de falar sobre isso, porque eu tenho encontrado muita gente, mas muita gente, que diz assim: não, mas eu creio em Deus, eu tenho uma fé em Deus, eu tenho isso, eu tenho... Mas eu pergunto, por que então que a sua vida não desenvolve? Jesus disse: olha, eu vim trazer vida e vida com abundância. Aí você diz: realmente, mas essa vida com abundância não acontece. Por que que não acontece? Aí a pessoa fica sem graça, fica muda. Mas o fato é que ela vive na prostituição, ela vive nos vícios, ela vive de mentiras, ela vive na mentira, mas frequenta igrejas. Ela frequenta a igreja. Ela lê a Bíblia. Ela até faz orações e jejuns. Mas o que adianta tudo isso? O que adianta a pessoa jejuar, orar, frequentar a igreja, ler a Bíblia, se ela não obedece à palavra de Deus? É preferível que ela nem jejuasse, nem orasse, nem frequentasse a igreja, nem lesse a Bíblia, mas obedecesse à palavra de Deus. Porque os que creem, minha amiga, são identificados pela obediência. Esses são os que creem. Os que não creem são identificados pela desobediência à palavra de Deus. Por exemplo, você está me ouvindo nesse momento. Vamos fazer uma breve recapitulação. Quando Deus fez Adão e Eva, os dois, o casal, tinha intimidade com Deus, tinha comunhão com Deus, via e ouvia a voz de Deus, via Deus e ouvia a voz de Deus. Quando eles pecaram, foram expulsos da presença de Deus, por conta da desobediência, eles deixaram de ver a Deus, deixaram de ouvir a Deus. E aí, deu no que deu. Olha a humanidade aí. Corrupta, violenta, cruel, má, injusta. Nós vemos toda a sorte de males neste mundo por conta da desobediência de Adão e Eva. Jesus então veio ao mundo, deu a vida dele e ressuscitou, depois subiu aos céus e enviou o Espírito Santo para conduzir os obedientes, para conduzir aqueles que obedecem a sua palavra. Então, quem obedece? Quem obedece? Então, os obedientes colhem os frutos da obediência. Os desobedientes colhem os frutos da desobediência. É isso aí. Não tem nem mais, nem menos. O que é, o que não é, não é. Ou é ou não é. Então não adianta fazer pregações bonitas, orações lindas. Se não obedecer, não adianta nada. Então a pessoa
Por exemplo, vai na igreja, faz oração, faz jejum, lê a Bíblia, medita na palavra de Deus, diz amém para o pastor, mas depois vai para a prostituição. Qual é a diferença dela para os incrédulos? Qual a diferença? Ou então a pessoa faz tudo isso, depois vai roubar, vai adulterar, vai mentir. Quer dizer, que caráter é esse? Esse caráter é pior do que o dos incrédulos, porque os incrédulos já dizem, olha, eu não creio em Deus. Eu não aceito dízimo, esse negócio de dízimo, eu não aceito isso não. Eles são incrédulos. Tá certo, eles não acreditam. Mas os que dizem acreditar em Deus e que desobedecem, então esses não têm justificativa. Lembra quando Jesus falou a respeito de Corazim? Ai de ti, Corazim. Porque se em Sodoma e Gomorra se tivessem feito os sinais que foram feitos entre vós, há muito eles teriam se convertido. Então, os que ouvem a palavra de Deus e não praticam são piores do que os incrédulos. São piores do que os incrédulos. Jesus uma vez disse assim, se a vossa justiça, disse para os discípulos, ele não falou para os incrédulos, se a vossa justiça não exceder em muito a dos religiosos, dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus, no reino dos céus. Então, a fé em Deus, se não for acompanhada de obediência, ela é uma religião, como qualquer outra religião. Não faz diferença nenhuma a religião cristã das outras religiões, se não há obediência. Ou você não concorda com isso? Bom, você concorda ou não concorda, essa é a realidade. Mas o fato é que muitas pessoas, ou a maioria dos que se dizem cristãos e não obedecem à palavra de Deus, essa maioria não é diferente dos incrédulos, dos ímpios, dos que debocharam, chicotearam e crucificaram Jesus. Não há diferença nenhuma. Então, minha amiga, meu amigo, nós estamos trabalhando, por exemplo, na construção do templo de Salomão. Por que nós estamos construindo o templo se o templo do Espírito Santo é cada um dos que nasceram do Espírito? Deixa-me falar uma coisa. A construção do templo, na época de Moisés, do tabernáculo, depois na época de Salomão e depois na época de Herodes, a construção do templo simbolizava a construção do povo de Israel, da fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então, enquanto nós colaboramos na construção do templo, na realidade nós estamos, espiritualmente falando, nós estamos colaborando com a construção do nosso próprio templo. Quer dizer, o templo que é o nosso ser, que é o Espírito,
que é do Espírito Santo. Então, quando a pessoa ajuda, contribui, se esforça, se esmera para construir o Templo de Salomão, por exemplo, na realidade, ela está colaborando, lutando, se esmerando, se dedicando na construção da sua própria vida, ou da reconstrução da sua própria vida. Então, o Templo de Salomão é um símbolo do seu ser, do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Obviamente, claro, não é para os que não creem, porque para os que não creem não faz diferença. Para os que não creem há críticas. Para os que não creem são como os fariseus, os hipócritas, os escribas na época de Jesus. Eles conheciam a Bíblia de capa a capa, porque eles escreviam, escribas eram os que escreviam os textos sagrados, que copiavam os textos sagrados. E eles, como copiadores do texto sagrado, eles tinham conhecimento vasto, enorme da palavra de Deus. Mas o que adiantava isso? Eles não obedeciam. Então, Jesus disse, vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. E ai de vós, disse Jesus para esses hipócritas. Então, quando nós estamos construindo o Templo de Salomão, no fundo, o esforço que nós estamos envolvendo na construção do templo é o esforço que nós estamos construindo o templo do Espírito Santo, que somos nós. É um símbolo, é um tipo, é uma representação. Quando o pastor se une com as suas ovelhas para construir um templo, uma igreja, para a adoração do Deus vivo, então todos os membros, junto com o pastor, se dedicam na construção daquele templo. Seja ele pequeno, grande, médio, não importa. Mas há um esforço enorme da parte de todos, há uma união de todos na construção daquele templo. Na realidade, a construção daquele templo é um símbolo da construção do templo na vida de cada pessoa que participa. Nós temos um testemunho belíssimo de o homem que fez um sacrifício para ajudar na construção do templo, e em um ano ele conseguiu pagar todas as dívidas e ainda comprar um apartamento. Ele ganhou o que ele deu de oferta para o templo, não era nem 10% da sua dívida. 200 mil, eram 300 mil, sei lá. E ele deu o que ele tinha oferecido era apenas menos de 10%. Conclusão: em um ano, os seus negócios melhoraram, suas empresas cresceram, e em um ano ele tinha pago as dívidas e ainda tinha dinheiro para comprar um apartamento. Por quê? Porque ele creu. E porque ele creu, ele obedeceu. Porque ele creu, ele obedeceu. E é assim também. Quando nós amamos, nós entregamos a nossa vida para a pessoa amada. Todo mundo sabe disso. Quando nós cremos em Deus, nós nos dedicamos a essa crença, nós assumimos essa fé e obedecemos. Ora, também o inverso é verdade. Porque quando nós não amamos, nós não queremos compromisso.
Da mesma forma, quando nós não cremos, também não obedecemos. Então, minha amiga, meu amigo, com respeito à fé viva no Deus vivo, não tem esse negócio de sentimentos. Não tem esse negócio de emoção. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. O que vale é o que é real. Você obedece, você crê. Você não obedece, você não crê. Pronto, acabou. Tem nada de sentimento. Então, na construção do templo, os que estão nos ajudando, os que estão se esforçando, os que estão se esmerando, há pessoas que estão colocando o seu tudo no altar, propriedades, há pessoas que estão doando suas propriedades, terrenos, há pessoas que já fizeram uma doação dos seus bens antes de morrer. Ó, se eu morrer, eu quero que todos os meus bens sejam colocados no templo, na obra de Deus, na Igreja Universal do Reino de Deus. São pessoas que creem, que acreditam. Agora, os que não acreditam, elas zombam, elas riem, elas dizem, olha, o Bispo Macedo é ladrão, está explorando o povo. Porque não creem. E vai fazer o quê? Você vai obrigar a pessoa a crer? Se Jesus não fez isso na época dele, quanto mais nós. Então eu não estou nem aí para os que não creem. Eu estou para instruir os que creem, os que acreditam, os que querem obedecer. E por favor, minha amiga, meu amigo, não se iluda. Você prova a sua crença através da sua obediência. Se você obedece, você crê. Se você não obedece, você não crê. Essa é a realidade. É pau, pau, pedra, pedra. Preto no branco. É ou não é. Ou você é, ou você não é de Deus. Ou eu sou, ou eu não sou de Deus. Pronto, acabou. Então eu quero fazer agora uma oração em favor das pessoas que creem, que obedecem, e também daquelas que dizem, eu quero obedecer, eu quero crer, eu quero obedecer, mas eu não tenho forças. Me ajude em oração. Nós vamos orar para você agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sei que todos nós, tanto os que creem quanto os que não creem, todos nós somos humanos, sujeitos a falhas, a erros, a pecados. Mas eu sei, pela Tua palavra, que o que nos justifica diante de Ti não são os nossos erros, as nossas falhas, ou a nossa religiosidade, a nossa frequência na igreja. O que nos justifica não são as nossas orações, os nossos jejuns, nem a leitura da Tua palavra. O que nos justifica diante de Ti é a nossa obediência à Tua palavra. De forma que a obediência é o divisor entre os que creem dos que não creem, dos que serão salvos, dos que não serão salvos. Essa é a realidade. Então, a obediência é o muro que separa os que creem daqueles que não creem. Meu Pai, há pessoas que me ouvem nesse momento, oram comigo, e que estão presas aos vícios, à mentira, ao engano, ao roubo, à prostituição,
adultério e uma série de pecados. Mas dizem assim: tem compaixão de mim, Senhor, pecador, porque eu quero, a partir de agora, eu determino a partir de agora obedecer a tua voz, a tua palavra. Então eu peço por essa criatura, meu Pai. Eu peço por ela e por aquelas que já têm vivido na obediência. Porque todos nós falhamos. Mas o que faz a diferença entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus é a obediência à tua palavra. Porque o Senhor disse muito bem claro: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quer dizer, me obedecem. E é isso que vale diante de ti. É isso que faz a diferença, é isso que justifica o pecador. É isto que torna a pessoa merecedora da tua atenção. Então, Espírito Santo, eu peço, seja com essas criaturas, tanto as obedientes, quanto aquelas que, a partir deste momento, determinam obedecer a tua voz, custe o que custar. Eu te peço, meu Deus, pelo teu povo, pela tua igreja, pelos teus servos, pelos seus respectivos familiares. Eu te peço pelos obreiros, todos eles e seus respectivos familiares. Ah, obreiras, meu Deus, como obreiros que estão enfrentando o inferno dentro da própria casa. Antes de servirem a ti, enquanto viviam no mundo, não tinham problema dentro de casa. Mas desde o momento em que abraçaram a fé em ti e começaram a te obedecer, então os deuses do inferno se manifestaram dentro da sua casa. Eu peço por eles, meu Pai. Dá-lhes vitória, como o Senhor me deu a vitória. Eu te peço também pelos nossos auxiliares, aqueles que mensalmente têm nos ajudado, têm sustentado essa programação, assim como os dizimistas e demais ofertantes. Essas criaturas que nos têm ajudado na construção do templo. Aliás, não nos têm ajudado, não. São pessoas que têm se dedicado com afinco na construção do templo. Há pessoas, senhoras e senhores, que estão fazendo bolinhos, que estão fazendo pastéis, bolos, etc. Estão fazendo a sua oferta graças ao seu trabalho, o trabalho das suas mãos, o sacrifício das suas mãos. Meu Deus, eu disse, antes de nós construirmos esse templo, que aqueles que nos ajudarem, aqueles que se dedicarem na construção desse templo, serão ricos. Seriam ricos. Então, meu Senhor, faça cumprir essa palavra. Faça cumprir essa profecia. E faça com que o teu povo venha mostrar a diferença entre os que servem a Deus e aqueles que não servem. Entre os que creem e os que não creem. Eu te peço, Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo.
E todos os que creem digam amém. E graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, neste domingo nós estaremos consagrando os familiares, consagrando a família. Você que deseja que a sua família seja consagrada a Deus neste domingo. E também, na oportunidade, estaremos consagrando os estudantes, pedindo para Deus guardá-los de todos os males nesse ano letivo que se aproxima. É claro que nós fazemos isso porque cremos. Agora, quem não crê, não vem. Quem crê vai, quem não crê fica. Essa é a realidade. Então, aqueles que creem são abençoados porque creem, obedecem. Aqueles que não creem não são abençoados porque não creem, não obedecem. Então, é assim. Eu posso falar isso pela minha própria vida. Então, eu sou testemunho da realidade desse Deus que nós temos anunciado, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então nós convidamos os que creem, os que acreditam, os que têm essa convicção pessoal. Se você quiser, neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E à noite, ao cair da tarde, às 6 da tarde, horário de Brasília, nós estaremos falando sobre um assunto muito, muito delicado, mas muitíssimo importante, com respeito ao estar em espírito. O apóstolo João disse: achei-me em espírito no dia do Senhor. E porque ele se achava no espírito no dia do Senhor, ele pôde ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. E como você pode estar em espírito? Como você pode andar em espírito? Então, neste domingo estaremos falando sobre esse assunto ao cair da tarde. Tá bom? Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.